convidar você, nesse momento, a fechar seus olhos. Deixar nesse momento brotar no seu coração a sua adoração. Querido Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso e precioso. Nós Te exaltamos, Senhor. E queremos declarar nesta noite que amamos a Tua presença. Como cantamos, Pai, não podemos viver sem Teu fogo. Não podemos viver sem queimar, Senhor, por Ti. Por isso, Senhor, nos alegramos na Tua presença. A Tua presença, Pai, enche nosso coração e é este combustível que nos deixa acesos neste mundo de escuridão. Deus, Tu és nossa força, nossa alegria, o nosso cântico, o nosso júbilo. E pedimos, Pai, que Tu venhas encher este lugar, mais ainda com a Sua presença e amor. Leva cativo nossos pensamentos ao conhecimento da Tua majestade e da Tua grandeza, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, nesta noite. Nós Te pedimos, Pai, fica à vontade neste lugar, para que aqueles que o Senhor encontrar famintos e sedentos possam sair daqui, Senhor, cheios, fortalecidos, instruídos pela Tua palavra. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto em Mateus 22, verso 29, para darmos início à palavra. Quero convidar você, né, a se pôr de pé em reverência à palavra. Depois você poderá se assentar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos ler juntos? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Podeis então assentar. Quando Jesus traz esta palavra, Ele está falando com um grupo chamado o grupo dos saduceus, que vieram tentar pegar Jesus numa armadilha. E eles fazem uma pergunta para Jesus, tentando derrubá-lo, tentando colocar Jesus em contradição. E esse grupo dos saduceus, eles acreditavam na lei de Moisés, nos mandamentos de Deus, mas eles não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjos, não acreditavam em vida eterna, não acreditavam em ressurreição. Daí eu pergunto, o que eles estavam fazendo, enchendo a paciência de Jesus, se eles não acreditavam em nada disso? Deixava com os fariseus, que pelo menos acreditavam. Mas sempre tem alguém para perturbar a paciência, né? E eles foram lá tentar incomodar, perturbar Jesus com uma coisa assim absurda. Uma pergunta absurda. Depois vocês podem ler o texto em casa com mais calma. Mas Jesus disse: vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus, e vocês não conhecem o poder de Deus. É só por isso que vocês estão errando. Vocês não conhecem isso, não conhecem o fundamental, não conhecem o que é importante, o que é indispensável para viver. O que é indispensável para viver, irmãos? A palavra de Deus e o poder de Deus. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas conseguiram separar uma coisa da outra. Porém, a palavra é como se fosse um passarinho com as duas asas, a palavra e o poder. E se você tirar uma coisa, uma asa dele, ele não vai conseguir voar. Se ele tiver só a palavra, ele não vai voar. Se ele tiver só o poder, ele não vai voar, porque essas coisas, elas não se dividem, elas se completam, elas são uma. E nós estamos vivendo uma época em que nós estamos vendo eruditos, teólogos, né, que separam a palavra e negam o poder.
Qualquer poder, qualquer manifestação de unção do Espírito Santo agindo, eles negam. Ah, isso é do diabo. Isso não vem de Deus, né? Isso entrega todo o poder para Satanás. Tudo é do diabo. Acredita mais no poder do diabo do que no poder de Deus para restaurar, para curar, para transformar pessoas. E aí se apegam, né? Alguns teólogos se apegam somente à palavra. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você separar uma coisa da outra, você tem algo incompleto. Algo que não vai fazer efeito na sua vida. Se a palavra é importante. Jesus disse assim, lá em João 6:63. Jesus fala algo tremendo nesse sentido. João 6:63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Irmãos, palavra gera nas pessoas vida. As palavras de Jesus têm esse espírito de gerar vida. Não são palavras persuasivas. Quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho é o quê? Paulo resume como? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O que é o Evangelho? São palavras. Sim ou não? São palavras. A fé vem por ouvir o quê? A palavra. Quando você crê na palavra, a palavra não está sozinha, ela está carregada de poder e ela salva o pecador. Ela liberta o cativo. Ela cura o enfermo. Por quê? Porque a palavra não está sozinha. A palavra de Deus está carregada de poder. Quando Deus disse assim, haja, porque tudo aconteceu. Porque a palavra estava carregada de quê? Vocês não estão aí? Eu estou falando sozinho? Tem gente aí? Tem gente aqui no Rio de Limão? Amém? Amém. Aí sim, senti firmeza. Então a gente vê muitos teólogos que qualquer manifestação eles tentam, né, negar, criam uma teologia apenas para desmentir as ações e manifestações do Espírito Santo, colocando tudo como heresia. Então eles dizem que creem nas Escrituras, mas não creem no poder de Deus. Então as Escrituras sem o poder não vai poder fazer nada. Por outro lado, tem aqueles que enfatizam tanto o poder, que menosprezam a palavra. Que vive no reteté, não sei o que lá, mas você pergunta uma coisa da palavra de Deus, não conhece nada das Escrituras. Pastores do reteté, que às vezes eu converso, pergunto algo e não conhece sobre a palavra de Deus. É um passarinho com uma asa só também. Não vai voar nunca. Né? E ainda criticam quem conhece a palavra. Então, do lado está os que é só palavra. E aqueles que são só poder. Aí fica naquele orgulho. Né? Eles são vazios. São de segunda categoria. Não é assim que a gente vê por aí? Eu não. Aí o pessoal da palavra, isso aí é tudo herege, tudo herege. Aí vira da cara ainda. E o que isso gera? Quando você tem uma coisa só, não tem as duas, o que gera? Soberba no coração do homem. Arrogância. Você acha que sabe mais e que tem mais do que os outros. E não existe duas coisas, não existe palavra e poder. Elas estão juntas. Quando Deus abre a boca, a palavra já sai com poder. Quando Deus manda a sua revelação, essa revelação já tem poder. A revelação de Deus é poder. Lá no Salmo 138, no verso 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Está lá no Salmo 138, verso 2. Só essa parte final. Pois
engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Irmãos, preste atenção nisto, o poder da palavra de Deus. Deus selou, Deus colocou a garantia da sua palavra, assinando qual nome? O dele. Ele colocou o nome dele como garantia. Ele disse para Jeremias: Jeremias, o que vês? Aí Jeremias fala o que vê, e ele disse, Deus diz assim: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Ele vela pela palavra para cumprir. Deus engrandeceu acima a tua palavra, acima de todo o teu nome. A palavra de Deus está engrandecida. Esta palavra, irmãos, então entenda, esta palavra é poder, tá? Não se separa como as pessoas fazem, ela é uma coisa só. O que a gente faz? A gente recebe tudo, não recebe uma parte. Eu me lembro que quando, na minha época de conversão, de vez em quando eu falo isso, né, foi marcada pela comunhão, pela intimidade, pela revelação da presença, pelo amor que fluía de Deus muito fácil. Era algo sobrenatural, algo tremendo. Eu lia a palavra de Deus, irmãos, eu entendia. Eu que tenho um déficit de atenção muito grande, de percepção, de entendimento. Minha mãe é que sabe quantas vezes eu repeti a quinta série. Mas nem lembro, 3 vezes, irmão, 3 vezes. Quantas vezes eu repeti a sexta série? 2 vezes. Quantas vezes eu repeti a terceira série? 2 vezes. Sabe, irmão, não voado tudo, mas quando eu me converti, irmão, eu peguei a Bíblia e li, e comi a Bíblia, e ela gerou em mim alegria, poder, e eu aprendi a palavra. Sabe, parecia que ela estava viva. Eu comia a palavra, eu sonhava com a palavra, eu vivia a palavra. Por quê? Porque é algo que não está no entendimento, está no conhecimento espiritual. É algo que não depende de quantos neurônios você tem, mas se o seu coração está aberto, porque ela vai transformar a sua vida. Então, irmãos, a palavra de Deus e o poder de Deus pode pegar alguém e transformá-lo. Transformar o entendimento, o conhecimento, mudar a sua estrutura, mudar a sua história. Ela pode reescrever uma outra história na sua vida. E aí, então, toda alegria debaixo daquela força, daquele poder, daquela comunhão, daquela intimidade com Deus, coisa maravilhosa. E aí, depois que atendi o chamado de Deus para o ministério, então comecei a me envolver com um tipo de liderança, de ensinamento, que foi matando, me ensinando coisas que foi matando aquela comunhão, aquela intimidade com Deus. E tudo que eu aprendi era só a palavra, eu tinha que negar as coisas de Deus, e eu fui morrendo. E aí, quando pregava a palavra, eu não sentia mais aquele fogo, aquela alegria, porque apenas a cultura, o ensino, a lógica tinha que ser passado. E quando acabava de pregar, eu me sentia esgotado, cansado. Aí eu li um livro, achei interessante, que a maioria dos pastores, o dia de descanso deles é segunda-feira, porque eles entram num estresse tão grande pregando no domingo, lidando com pessoas e pregando, que eles estão exaustos, a força é drenada. E aí eu li aquilo e falei, realmente isso tem acontecido comigo.
Eu me sentia cansado. Parece que a força saía de mim, o ânimo. E vejo, infelizmente, muitos líderes em depressão, síndrome de burnout, né? Que fala também, e outras coisas, se sente cansado, chupado, sobrecarregado, porque está no púlpito, arranca as suas forças. E, irmãos, quando eu entendi isto aqui e apliquei na minha vida, que isso não se separa, que isso não se divide, isso é uma coisa só. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Quando eu saio do púlpito, eu saio radiante, eu saio pegando fogo, eu saio alegre, eu saio feliz, eu não ando mais triste, eu não ando depressivo. Por quê? Porque aqui está a receita. Cada vez mais alegre, mais forte, queimando por Jesus. Querendo mais, e querendo olhar para vocês e ver vocês incendiados por essa presença que eu sinto e carrego também. Que coisa maravilhosa. É você se gastar na presença de Deus, você ter uma vida de comunhão, de oração, de intimidade. Esta presença te renova, não deixa você viver cansado, não tem espaço para tristeza, porque o Espírito Santo está dentro de você. A força de Deus está dentro de você, a unção de Deus está dentro de você. A palavra muitas vezes tenta barrar um pouco isso, mas isso não dá para barrar, é como uma fonte que vem jorrando dentro do seu coração. Não dá para separar, irmãos. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus transforma. E Paulo, ele descobriu isso, porque ele foi um fariseu e ninguém mais na época de Jesus era tão estudioso da palavra como os fariseus. Eram estudiosos, eram doutores da lei, mestres da lei, eram aqueles que olhavam a vida dos outros e diziam: você está errado, a lei está dizendo assim não. Eles eram extremamente voltados para as Escrituras, sem o entendimento do Espírito. Sem o entendimento do Espírito. E Paulo, ele se converte de quê? Do farisaísmo. Ele se converte para Jesus. Ele entrega a sua vida para Jesus. E olha o que ele diz na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em quê? Em poder, e no Espírito Santo, e em muita clareza, como bem sabeis, as quais fomos entre vós, por amor de vós. Então Paulo está dizendo, o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. Ele conhecia a palavra, ele era fariseu, mas aquela palavra não tinha vida. O próprio Jesus então disse, a minha palavra é espírito e é vida. Quando o Espírito entra em você, gera vida, mas não gera vida sem a palavra. Eles estão juntos. Jesus, este poder de Deus, esta palavra de Deus, é o verbo vivo de Deus. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. É algo vivo, é algo que atua. Hebreus 12:4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva. Não é algo que traz apenas a teoria. É algo que traz transformação. Por isso que ele disse, é o poder de Deus. Ele também diz em 1 Coríntios 2, verso 4 e 5. Olha o que ele diz. E a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstrações do Espírito e de poder. Amém? A palavra, então, na boca de Paulo, ele diz, não era apenas persuasão humana. Ele estava confrontando filósofos. Ele estava confrontando
né, aqueles judeus, né, que tinham uma cultura grega, e também os próprios gregos com sua filosofia. Ele estava enfrentando aquele grupo e ele diz: não, vocês têm argumentos, vocês têm persuasão humana, mas eu tenho a palavra e o poder e vocês não podem me resistir. Era a mesma coisa. Estevão, quando estava para ser apedrejado, ele pega a palavra de Deus, e ele prega a palavra, ele traz um apanhado da palavra, e a Bíblia diz que aqueles que estavam ouvindo não conseguiam contradizer ele, e eles ficavam furiosos, porque viam que Estevão estava pregando a verdade, e quando tentavam ir contra ele, pegar pedra para tirá-lo, a Bíblia diz que eles olharam para Estevão, e o rosto de Estevão brilhava, parecia como um anjo. Apedrejar, porque eles não tinham argumento, porque não eram palavras persuasivas que estavam sobre ele, mas era o poder de Deus, era o poder do Espírito Santo sobre ele, numa palavra que quando você ouve, você sabe que é a verdade, porque o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Então o que você tem que escolher? A palavra ou o poder? Você não pode escolher uma coisa e ficar sem outra. Porque você vai achar que tem uma coisa, mas você não tem nada. Porque você precisa dos dois, porque os dois são um. Poder e palavra são um. Uma coisa só. Por isso, creia na palavra. Confesse a palavra. Nesse texto que estávamos lendo aqui, né, que ele diz que não era sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? No verso 5. No verso seguinte, ele diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Não em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Paulo disse que a sabedoria, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. A fraqueza de Deus, se é que Deus tem fraqueza, é mais forte. Não há cultura humana que possa resistir ao poder de Deus. Por isso Jesus confronta aquela cultura dos filósofos, as crendices e tudo que eles carregavam e que negavam a fé, que negavam a eficácia, que negavam a transformação, e ele vai e mostra o seu poder e transforma aquelas vidas. Nós precisamos, irmãos, entender este poder, o poder da palavra. A palavra, como diz, não está longe de nós, está na nossa boca e no nosso coração. Precisamos confessar a palavra, entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Entender que Deus engrandeceu acima de tudo a palavra dele, acima do nome dele, ele assinou embaixo. A sua palavra se cumpre, ele vela para que se cumpra. Então, irmãos, tenham uma vida ousada, uma vida de fé, uma vida de confissão na palavra. Não recue, porque a palavra não volta vazia. A palavra produz fruto, a palavra produz transformação, a palavra cura o enfermo, a palavra restaura o abatido, a palavra transforma a vida daquele que está sem esperança. A palavra de Deus é poderosa para pegar alguém que está caído, depressivo, falido, e o levantar e dar uma nova estrada, uma nova estrutura, um novo caminho. Porque a palavra de Deus é poder. E se é poder, confesse a palavra com fé. A Bíblia diz lá em Hebreus, 2 versos que fala isso. E um deles fala que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Quando você confessa a palavra, confessa a sua fé na palavra,
você não pode voltar atrás, você não pode recuar, você não pode descrer, porque se você descrer, Deus diz assim, lá em Hebreus, no finalzinho do capítulo 11, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, ele disse, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue, creia na palavra, o que ela pode produzir, o que ela pode criar, as coisas que ela pode transformar, mas que saia dos seus lábios com fé. A Bíblia diz que Jesus é esse sumo sacerdote da nossa confissão. É aquele que vai diante de Deus e apresenta você e a sua confissão. E Deus disse, se está na minha palavra, está aprovado, está liberado. Então crie na sua vida, irmãos, uma atmosfera na palavra. Porque quando você cria uma atmosfera na palavra, você cria uma atmosfera de poder na sua vida. É atmosfera de poder. Crie um céu aberto sobre a sua cabeça. Caminhe com os céus abertos. Confie no que a palavra diz. Confie no que ela diz sobre você. Quem você é em Cristo. O poder da obra regeneradora de Cristo em você. Não é pela metade, é completa. Mas confesse, creia, viva. Porque Deus é que traz à existência as coisas que não existem, por causa da sua palavra. Crie essas coisas que ainda não existem, mas crie pela fé. Crie esses céus abertos, onde tudo é possível na sua vida, irmão. Tudo é possível na sua vida. O que você espera é possível. Tudo é possível quando você caminha debaixo da palavra. Quando o céu se abre por causa da palavra, tudo é possível. Não recue. Confie na palavra de Deus. Confie no poder de Deus. Viva. Confesse. Hoje eu estava pela manhã. Eu acordei, dormi com o ventilador ligado na cabeça, aí acordei com uma dor de cabeça, um sintoma. Falei, está todo mundo gripado por aí, eu vou ficar gripado também. Aí cheguei e falei, não. Eu declaro que eu sou saudável, que Cristo levou as minhas enfermidades. Irmãos, na mesma hora, sumiu tudo, aquele sintoma. Eu falei, não, esse resfriado não vai se criar em mim, não. Pode ir embora porque eu te rejeito. Sabe o que é isso? É confessar o que a palavra diz. Acabou, irmãos. Acabou. Às vezes a gente fica doente. A minha dor, a minha enxaqueca, a minha sua, então fica com você. Leva para sua casa, é sua. Mas a Bíblia diz que Jesus levou as minhas dores, as minhas enfermidades. E eu vou confessar. Por quê? Porque eu quero uns céus abertos sobre mim. E quando a dor não for embora, eu não vou recuar. Eu vou crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu não vou recuar, porque se eu recuar, a alma de Deus não tem prazer em mim. Crie um céu aberto. Você é filho de Deus. Você foi comprado, regenerado, amado, perdoado, santificado. E você aceita menos que isso? Então você tem um passarinho de uma asa só. Crie céus abertos na sua cabeça, pela palavra. Sinta isso. Quando pela fé você muda a atmosfera, irmãos, daquilo que você está vivendo, as coisas começam a mudar para você. Tem gente que está debaixo de uma atmosfera de dor, de murmuração, de reclamação, e vai ser só aquilo, porque você criou essa atmosfera, essa frequência. Saia dela, viva nesta aqui que é melhor. Deus disse lá em Isaías capítulo 60 e, se eu não me engano, 55, que os caminhos dele, se eu não me engano, verso 8, os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Verso 7, verso 8, aliás, o 7 é só o preparativo para esse verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos
nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos. Você precisa crer nisso e estar preparado para o sobrenatural acontecer na sua vida. Os pensamentos de Deus são maiores do que os seus. Quem está aqui, eu não presto, eu nunca vou dar certo, eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para ser derrotado, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Esse é o seu caminho. Joga fora, não presta para nada. Pega os caminhos de Deus que são mais altos do que os seus. Aí você começa a criar essa atmosfera em volta de você que nem o diabo pode penetrar, porque você confessa a palavra. Eu estou coberto pelo sangue, eu sou um filho amado. Vai construindo isso todos os dias, todos os dias. Quando você vê, isso já faz parte da sua vida. Isso já flui naturalmente. Isso você já está no piloto automático já. O céu está aberto, o milagre está acontecendo, Deus está se movendo, as águas estão se movendo. Você está vivendo o melhor de Deus. Por quê? Porque você confessou. E aquela carga maldita humana de que não dá certo, que aquilo vai se desfazendo. Porque você cria uma atmosfera diferente, onde o Espírito Santo reina. Onde Ele está governando. Onde a palavra de Deus acontece, porque acha um ambiente de fé no seu coração. A palavra de Deus é verdade? É verdade. É poder, mas alguns dizem, por que não acontece na minha vida? Porque você não está debaixo de um ambiente de fé. Este ambiente de fé não vem de Deus, é nosso, a gente tem que criar. Sabia disso? Que eu falei pela manhã. O que Jesus falava? Falou com muita gente. Olha, faça-se conforme a tua fé. Faz conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Mas não é Deus que salva. Mas o ambiente do coração dela, que gerou fé, fez com que ela fosse salva. Então a fé faz com que a bênção já estabelecida por Deus faça parte da sua vida. Está entendendo? Deus já decretou, Deus já abençoou, Deus já determinou na sua vida. Mas se você não tem um ambiente de fé no seu coração, você não vai desfrutar. Vai se fazer conforme a sua fé. Conforme as suas palavras. E às vezes nossas palavras não são muito boas. É negação da fé. Muitas vezes nossa murmuração é negação da fé. Crie em você este ambiente. No seu coração. Um ambiente onde Deus se sinta à vontade para te abençoar. A gente correndo atrás de bênção, você não precisa, ela já está preparada para você. Você precisa correr atrás do entendimento do poder que há na palavra já liberada de Deus para você. Uma vez, só para encerrar, uma vez uma irmã que estava enferma, ela leu um texto da Bíblia que dizia assim: eu sou o Senhor que te sara. E ela estava bem enferma. Eu sou o Senhor que te sara. E ela pegou aquilo e disse: eu pego esta palavra para mim. E eu sinto que Deus está falando que Ele é o Deus que me sara. E ela começou a criar atmosfera no coração dela. E ela chegou para o pastor dela, isso foi verdade, e disse: olha, pastor, olha o que Deus está dizendo, eu sou o Senhor que te sara. Sabe o que ele disse? Irmã, você está fora de contexto. Porque Deus falou aqui nos tempos antigos, lá na época de Moisés, na revelação naquele tempo, que Ele era o Deus que sarava eles. Não tem nada a ver com você. É lógico, né? É a sabedoria humana, né? Está escrito, mas é para aquele povo lá. Deus não pode, não, pastor, mas eu senti Deus falando. E ela não recuou, irmãos. E ela foi completamente sarada.
porque ela creu. Ela não deixou que nada roubasse do coração dela. Nada. Não deixe que as aves do céu, que é o maligno, pegue a semente da palavra de Deus. E eu quero orar e desafiar você a cultivar a partir de hoje uma atmosfera de fé, na confissão da palavra, crendo na palavra, não recuando, entendendo que esta palavra tem a assinatura de Deus. Ele engrandeceu acima de tudo a palavra dele. Creia na palavra. Mude o ambiente de que nada é possível, para que tudo é possível. Porque Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E se não crê, nada é possível. Vamos adorar, e eu gostaria que você estivesse em oração, meditando na letra e deixando o Espírito Santo falar ao seu coração de forma mais profunda.
tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós cantamos, poderoso és, grandioso é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vamos ficar de pé, irmãos. Querido Deus, santo, santo é o Senhor. Tu és digno, maravilhoso, príncipe da paz. Que venha o teu reino sobre nós, sobre este lugar, sobre cada vida. Que a manifestação da tua palavra se cumpra em nossa vida a cada dia, fazendo o Senhor gerar coisas que ainda não existem, trazendo a sua provisão, respostas, transformações, milagres, que sejam naturais no nosso dia a dia, assim como era, Senhor, na vida da tua igreja, Pai. Seja hoje também na vida da tua igreja deste século. Pai, pedimos isso, que a tua palavra gere em nós transformações, que a tua palavra gere em nosso coração, Pai, transformações de tal maneira, Pai, que venhamos viver uma vida de testemunho do teu poder e do teu amor, porque nós somos o que a tua palavra nos gerou, Pai. Nós somos uma nova criatura, nós somos, Pai, os teus filhos. A tua palavra diz que nos transformaste em um reino de sacerdotes. Ó Deus, queremos viver cada dia isso, diante do teu trono, diante da tua presença, em comunhão com o Senhor. Queremos que o nosso coração queime cada dia por ti, Pai. Queremos viver uma vida empolgante na tua presença, uma vida de alegria, uma vida de transformação. Por isso, Pai, derrama sobre nós o poder do teu Espírito, que gera vida na palavra, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que tu abençoe cada filho, cada filha, Pai. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Quero falar aqui rapidinho para os irmãos. Semana que vem nós temos pela manhã a nossa assembleia da eleição da diretoria. Vai ser rápido, tá? E dia 11 é o passeio, tá? Quem não acertou pode acertar com o Rodolfo ou com o Diego, tá? O valor referente ao almoço e o café, tá? A gente não tem ônibus, cada um vai, né, com o transporte vai pegar carona ou vai pegar um ônibus ali. Ali em Morro Grande não é tão longe, né?
Ou vai chamar o Uber, dividir o Uber. Seja criativo, né? Ok, irmãos? Tem cantina hoje? Nem sei, tem? Alguém sabe se tem cantina? Tem, né? Então tem cantina também. E acho que são esses os avisos. O aniversário da nossa igreja está chegando. E qual é o tema? Ah, não ouvi não. Vamos falar alto. Qual é o tema? Todos juntos. Águas profundas. Amém. Cheguei até a me arrepiar. Pensei que os irmãos não sabiam, ó. Que bênção, né? Vamos ficar de pé então para encerrar? E que agora o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo fique com cada um que está aqui neste lugar e com todo o povo de Deus que está espalhado por toda a terra. E todos digam amém. Que Deus dê uma semana de paz e de vitória.